Irmãos, vamos entender isso. Lugares de honra no reino não é resultado de arranjos políticos. É resultado de uma relação com o Pai. Olhe para cá e grave isso no seu coração. Influenciados pela cultura mundana, eu tenho visto muitas pessoas tentarem arranjar uma consagração, uma posição de honra, um cargo, algo que lhe dê projeção, influência, poder, visibilidade. Quando na verdade a gente percebe que não há uma relação de intimidade com Deus. Vou citar um exemplo, vai ficar mais claro para vocês. Tempinho desse, um obreiro ligou para mim, de uma igreja nossa, e disse: pastor Adaías, aqui é o diácono fulano de tal. Pois não, meu querido. Meu amado, é porque você está sabendo que vai ter umas consagrações aí no Tempo Central? Eu disse: estou sabendo. Pois é, meu amigo, e você é muito amigo do meu pastor. De fato somos. Ele disse: dê uma ligadinha para ele, sugere o meu nome para ele me levar para o presbitério. Eu disse para ele o que Elias disse para Eliseu. Eu disse: dura coisa me pediste. Mas meus irmãos, veja, eu estou dizendo isso aqui para a igreja, porque eu quero que vocês percebam o quanto nós somos influenciados pela cultura mundana. Porque lá no mundo isso é absolutamente normal. Irmãos, isso lá no mundo nem errado é. Quem foi que nunca ligou para um amigo para pedir para ele arranjar uma vaga de emprego para você? Ei, arranja um emprego para mim lá na empresa que você trabalha. Na cultura do secular, meus irmãos, é absolutamente normal a pessoa olhar e dizer assim: eu quero ocupar a função tal, eu vou correr atrás, vou me qualificar, eu vou buscar traçar o meu caminho profissional e ir lá buscar. Mas, irmãos, no reino de Deus, nós não temos carreira ministerial, nós não temos carreira profissional, nós temos chamado de Deus. E como é, pastor, que a gente descobre o chamado de Deus? É intimidade com o Pai, porque é o Pai que concede. Diga comigo, é intimidade com o Pai. E aí, meus irmãos, eu estou dizendo isso daqui e de repente alguém pode pensar assim: misericórdia. É que nem a Alice, né? Misericórdia. Eu não sabia que até no meio dos obreiros tem isso. De repente alguém pode estar aí achando que os obreiros, que esse obreiro que eu mencionei aqui, ele é alguém assim bem fora do normal. Não, irmãos. Isso é a coisa mais comum do mundo. E esse sentimento que esse obreiro expressou para mim, pedindo para que eu intermediasse a sua consagração, ele permeia o coração de vocês aí embaixo. Permeia o coração de todos nós. Porque uns estão desejando consagrações e outros estão desejando oportunidades. Às vezes esse desejo, esse sentimento que é carnal, ele pode se expressar no simples fato de nós estarmos inconformados com aquilo que fazemos no reino de Deus. Por isso nós estamos pensando o serviço cristão na cultura do reino. Quinto lugar, grave essa frase, irmãos,
Quinta lição. Grave essa frase porque ela é tremenda. Os meninos podem até colocar na tela aí o versículo 24. Veja comigo aí. E quando os 10, ouça isso. Quem foi falar com Jesus foram 2, acompanhado da mãe. Depois que a notícia vazou, irmãos, vaza. Depois que a notícia vazou, os 10 tomaram conhecimento. O texto diz assim, ó: e quando os 10 ouviram isto, se der para colocar na tela aí para a igreja acompanhar, indignaram-se contra os 2 irmãos. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Pode voltar para cá. Queridos, grave essa frase no seu coração. Essa é a quinta lição que nós estamos trabalhando dentro do texto. A busca por privilégios. Grave isso. A busca por privilégios fere a unidade do corpo. Vou repetir. A busca por privilégios fere a unidade do corpo. 2 buscando privilégios. Quando os outros souberam, irmão Nonato, eles se sentiram lesados. Eles se sentiram, Jean, ultrapassados. Porque aqueles 2 estavam trapaceando os 10. E é exatamente isso que acontece quando dentro da comunidade cristã nós temos pessoas buscando privilégios. Porque, irmãos, às vezes tem coisas que a gente tem que parar e pensar. Você está na fila do SUS, esperando uma consulta. Aí a pessoa diz, vai sair daqui 2 anos. Falou, vala Jesus, daqui 2 anos. Rapaz, eu vou falar com o vereador para ele me botar na frente da fila. Aí você vai lá, fala com o vereador e sai com 1 mês. Aí tu, graças a Deus, Deus me ouviu. Aí no outro dia, você vai lá na fila do banco. Aí tu tá lá, chegou lá na fila 5 horas da manhã. Quando é 8 horas, aparece alguém de gaiato e entra na tua frente. Aí tu faz uma bagunça. Não é justo. Aí pá. Não é justo você chegar 6 horas na fila da Caixa Econômica e 8 horas entrar alguém na tua frente. Mas você não, essa pedra aqui era meu lugar. Aí você fica se sentindo injustiçado, não é não? Pois é. Na fila do SUS é a mesma coisa. É exatamente isso que acontece. Toda vez, grave isso, toda vez que você pensar em reivindicar privilégio, lembre-se que você vai estar tirando o lugar de alguém. Você vai estar cortando a fila e tirando a vez de alguém. Quem entendeu aqui, diga amém, irmãos. Vou prosseguir. Em 6º lugar, ainda dentro do verso 24, eu quero fazer uma outra observação. Quando buscamos por privilégio, ou quem busca por privilégio, torna-se ridículo diante de Deus e dos homens. Eu queria que você repetisse essa frase comigo. Diga comigo, quem busca privilégios. Está tão abafado, irmão, vocês estão com medo de falar? Diga bem bonito, diga, quem busca privilégios torna-se ridículo diante de Deus e dos homens. Porque aqueles 2 foram lá buscar uma posição de privilégio. Jesus ignorou demais. Mas não foi só Jesus que ignorou, irmãos. Os outros também ignoraram. Eu vou dizer algo aqui que eu preciso dizer, e se eu não disser, não tem quem diga, então tem que ser eu mesmo. Irmãos, o pior é que às vezes, quem está buscando por privilégio,
a pessoa que tem aquela vaidade de ser percebido, de ser notado, às vezes ele nem se dá conta que aquilo é tão visível, tão perceptível, mas todo mundo percebe. Vocês estão entendendo? Às vezes a pessoa está traçando o caminho e você está percebendo o rastro da manipulação. Está ficando claro para vocês esse raciocínio, irmão? Você percebe toda a jogada da manipulação. Todas as pessoas estão percebendo, Deus e os homens. E às vezes a pessoa não tem nem noção de que está sendo ridículo aos olhos da comunidade. Um dia eu estava com uma festa aqui marcada. Aí, eu tinha chegado aqui em agosto, isso era final do ano, culto da virada. Ligou um rapaz para mim. Paz do Senhor, pastor Adaías. Aqui é o fulano de tal dos Anzóis Pereira. Sabe aquela voz assim que parece um arroto? Pastor, por incrível que pareça, mas eu sou um obreiro do Bom Jardim. Eu sou pregador itinerante. Vocês vão saber quem é. E eu quero avisar para o senhor que hoje eu vou estar no culto, mas, pastor, eu vou só para assistir, eu vou estar lá só mesmo para... pode me deixar tranquilo, viu? Você não tem ideia de que ele está se tornando ridículo. Na verdade, ele já estava dizendo, pastor, eu quero pregar no Bom Jardim hoje. Eu disse, meu querido, muito prazer, eu estou no Bom Jardim há 6 meses e não conheci o senhor. Desligou o telefone, eu liguei para o pastor Marco Rogério. Pastor, o senhor tinha um obreiro aqui, ele, pastor, está aí. Pois bem, meus irmãos, às vezes a pessoa não tem noção de que está se tornando ridículo, mas tornou-se ridículo diante de Deus e dos homens. Eu acho que vocês entenderam. Quem entendeu, diga amém. Em 7º lugar, versículo 25 e versículo 26. Então Jesus chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que entre os príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Verso 26 ele diz: mas não será assim entre vós. O que nós entendemos aqui, irmãos? Guarde essa frase. No reino, no serviço do reino, não há hierarquia. Grava isso. No serviço do reino, não há hierarquia. O problema, irmãos, é que quando nós pensamos o serviço do reino com a mentalidade lá de fora, nós não só almejamos as posições, como quando chegamos lá, temos entendimento e mentalidade de chefe. E pastor não é chefe, presbítero não é chefe, diácono não é chefe, líder não é chefe, nem patrão. A igreja de Deus não tem dono e nem tem hierarquia, irmão. É todo mundo servo. Nós só servimos em funções diferentes. Mas aquele que quiser ser o destaque, seja esse que sirva mais. Porque quanto mais você serve, mais servo você é. Então, entendamos isso, no reino não há hierarquia. 8º lugar. Na cultura do reino, a honra não está relacionada com a posição, mas com o serviço. Irmãos, nós temos na nossa igreja
pastores sem rebanhos. E temos na nossa igreja pastores sem títulos. Né, irmão Nonato? Nós temos pastores sem rebanhos. Nós temos, quando eu digo pastores sem rebanhos, eu estou falando de pastores consagrados, com carteira da CONADEC, da CGADB, da ONU, sei lá mais do que. Tem carteira, irmão, o cara anda com 70 carteiras no bolso. Aqui é da UMADEN, aqui é da CONADEC, aqui é da CGADB, da ONU, sei lá, é carteira de tudo enquanto é canto, credencial. Sou pastor. Aí você diz, de quem? Não, eu não tenho rebanho não. Sou pastor consagrado. É pastor sem rebanho. E nós temos, irmãos, inúmeros dirigentes de congregações, alguns deles presbíteros, diáconos e até auxiliares que dirigem congregação. Não tem, irmão Walter, título, mas tem o rebanho. O que eu quero dizer com isso? O que eu acabei de dizer, que no reino de Deus, o que nos dá honra, ou a honra, ela não está relacionada com a posição, mas com o serviço. Logo, irmãos, nós temos que desejar o serviço e não a posição. E às vezes a gente peca na formação. Tem um obreiro, um irmão novo, está ali esforçado, aí termina o culto, ele começa a fechar a janela, e aí começa a ajudar, e tudo que você vai fazer, ele está ali presente. Aí a gente começa a observar. Aí o que primeira coisa que a gente diz? A gente diz ali, ó, um futuro diácono da casa de Deus. Irmãos, isso é terrível. Porque o irmão está começando a criar gosto no serviço, e a gente tira os olhos dele do serviço e coloca os olhos dele no cargo. Aí o irmão continua fazendo o serviço, mas ele já está desejando o cargo. Nós precisamos mudar essa cultura. Encontrou o irmão fechando janela, encontrou um irmão novato, novo convertido, fazendo alguma coisa, bate no ombro dele e diz, parabéns pela sua iniciativa. Você está servindo a esta igreja. Você está servindo no reino de Deus. Nós temos que parar de alimentar nas pessoas expectativa por posições. E temos que alimentar nas pessoas o prazer do serviço, irmãos. Pastor, e as posições? Consequência. Elas virão. Mas quem está com o coração no serviço, quando a posição vem, para ele é só um detalhe. É só um detalhe, porque o coração dele não está na posição, o coração dele está no serviço. Irmãos, vou terminar esse tópico sendo o mais claro possível que eu possa ser. Nós temos, assim como nós temos pastores sem rebanhos, e pastores sem títulos, sem credencial, e eu particularmente acho que o pastor que tem rebanho, mas não tem a credencial, é muito mais pastor do que o que tem a credencial e não tem o rebanho. E alguns deles, se botar na frente do rebanho, um desastre só, mas tem a credencial. Veja bem, da mesma forma, olha para cá, nós temos isso em outras áreas. Entenda isso. Eu disse uma vez aqui numa reunião de obreiro, eu disse, irmãos, o que faz um obreiro ser honrado na casa de Deus não é a consagração que ele tem e nem a cadeira que ele se senta. Porque se, imagina, hipoteticamente, que eu me sento aqui em cima, mas eu não faço nada, que honra eu tenho? Nenhuma. Eu sou só um enfeite. Agora, se eu faço serviço, mesmo que eu não me sente em lugares de honra, eu terei a honra.
Porque a honra não está relacionada à posição, ela está relacionada ao serviço. Por isso a gente tem que amar o serviço e não a posição. Nona lição, na cultura do reino, a motivação do serviço é sempre o outro. Nunca devemos pensar o serviço pensando em nós mesmos. Pastor, seja mais claro, você. A banda pode vir para cá. Eu queria terminar cantando com vocês uma canção que tivesse a ver com esse aqui. Vocês vão terminar cantando uma canção. Pronto, a Socorro tem uma. Vem para cá, Socorro. É da harpa mesmo, vem para vir para cá. A Socorro vai cantar o hino da harpa aqui. Eu já copiei aí. Olha para cá. Sempre que alguém te oferecer, escute, sempre que alguém te oferecer alguma oportunidade de serviço, pense o seguinte, irmãos, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Deixa só a banda aqui. Sempre que alguém te oferecer uma oportunidade de serviço, faça a seguinte oração, a seguinte reflexão: de que maneira eu serei útil? Quem eu vou abençoar com isso? Lembra do que eu falei no começo, que a oportunidade ela não é dada à pessoa, pela pessoa. Os pregadores, quando alguém chamar vocês para pregar, orem a Deus e diga: Senhor, quem o Senhor quer alcançar? De que forma eu serei útil lá? O que o Senhor quer fazer? Quem o Senhor deseja abençoar? Esse é o sentimento do serviço. Em último lugar, no reino, o padrão do nosso serviço é sempre Cristo, irmãos. Bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O nosso modelo é Jesus. Jesus não veio interessado em nada. Ele não reivindicou nada. Não exigiu nada. Ele veio e se ofereceu. É assim que deve ser o nosso coração. Um coração de servo. Isso é servir na cultura do reino. Irmã Socorro vai louvar o Senhor e eu volto para a gente fazer a oração de agradecimento. Cento e 47. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo.
Glória a Deus, meus irmãos, vamos agradecer ao Senhor, lembrando aos casais que estão inscritos para o jantar, que sábado é o nosso jantar dos namorados. Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao endereço, irmão França, me passa a localização fixa, tá? Que eu vou mandar também para o pastor Mardoni, para que facilite, né, o acesso, tá certo? E aí a gente compartilha, inclusive, para outras congregações, né, para facilitar. E se quiser ir, alguém ainda tem vaga? Tem, irmãos? Tem. Então pronto, se alguém quiser ir, irmãos, ainda tem vaga. Até amanhã ainda dá para marcar, porque tem uns mimozinhos, tem umas lembrancinhas, tem que encaixar aí, né? Mas dá certo. Queridos, domingo nós teremos o nosso grande culto de Santa Ceia, culto festivo, e temos um motivo a mais para celebrar, que estaremos comemorando os 57 anos do templo. Importante a gente fazer sempre essa distinção, tá? Não é o aniversário da igreja, mas é o aniversário do templo. A igreja começou primeiro, o templo veio depois. A igreja é de 63, o templo é de 65, né? O templo é de 65. Então o templo está fazendo esse mês de junho, mais precisamente hoje, né? 16? Hoje. Está fazendo 57 anos. Comemoraremos no domingo. O pastor Juscelino vai estar conosco e o cantor Raimundo Soldado. Soldado vem lá de Horizonte, vai estar aqui conosco. Vai ser um culto festivo, vai ser uma bênção de Deus. Peço aos irmãos que tragam amigos não crentes, pessoas afastadas, tragam convidado, irmãos, vamos nos mobilizar. Seja um agente do reino de Deus, esteja a serviço do reino de Deus, tá certo? Fiquemos de pé, vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos juntos servindo o Senhor nesta noite com alegria e adorando o seu santo nome. Eu quero convidar um dos nossos companheiros para estar orando ao Senhor. O irmão William vai fazer essa oração e o presbítero Zacarias vai nos despedir com a bênção final. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar então. Soberano Deus, eterno Pai, nesse momento nós queremos, Senhor, te louvar, te agradecer, Senhor, por essa palavra. Agora, Senhor, nos despede em paz para nossos lares, Senhor da glória. Deus, nos livrando, Senhor, de todo mal. Nos dá, Senhor da glória, uma semana abençoada. Livra o teu povo do mal. Repreende neste momento, Senhor da glória, os adversários, Senhor, contra as famílias, contra, Senhor, a tua igreja, meu Pai querido e santo. Que nesta noite, Senhor, tuas mãos venham estar estendidas sobre o teu povo. Que as tuas mãos poderosas venham estar, Senhor, sobre a tua igreja nesta noite. Ó Deus querido e santo, assim continua conosco, Senhor da glória, nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todo mal. Assim, Pai, eu te peço nesta noite, Senhor da glória, que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada família aqui representada. Toma cada um nas tuas mãos. Abençoe as senhoras, as crianças, os obreiros. Assim, Pai, muito obrigado. Continua conosco, no nome santo do Senhor. Amém. Irmãos, antes da bênção apostólica, nós estamos precisando de um candidato para levar o irmão João Martins para casa. Tem algum aí? Levante a mão. Carona para o idoso. Carona para o idoso. O Dom Martins, idade bastante avançada. Daqui para a casa dele é uns 10 quarteirões. Já é 9 horas. Então, pronto, o Juarez vai usar o carro do pastor e vai levar o irmão João. Confirmado? Então vamos para a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso Pai. A comunhão, as consolações, o poder, as virtudes do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós nesta noite. E todos nós, com muita fé, com muita alegria, vamos dizer amém.